Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Aê! 2025 oficialmente começando com as gravações. Antes do carnaval. Vai recomeçar. Não, a gravação antes do carnaval. Tá, então tá bom. A gravação, então, né, você que tá ouvindo antes do carnaval, certamente tá ouvindo os episódios ainda do Movimento é o Meu Foco, ainda do evento do ano passado, Mas né? só o que importa é que quem tá ouvindo agora já tá Já depois ouviu. do carnaval. Não tem por que voltar. É verdade, mas as pessoas, elas escutam os episódios antigos também. Sim, mas Tem aquela não, pessoa... não mais antes do carnaval, não vai ter data. Justo. Enfim, fui Achou corrigido. um buraco no espaço-tempo aí. Fui corrigido aí. Vamos lá. A ideia, então, dessa nova temporada, dá pra chamar assim, dos episódios aqui do podcast, a gente vai mudar um pouco o formato. Geralmente a gente, né, acaba que tem assuntos que a gente troca ideia entre a gente, tem convidados para tratar de temas específicos, uma conversa bem aberta, no geral, em que a gente tem uma linha inicial, mas não sabe muito bem onde ela vai chegar, e geralmente são episódios muito legais. A gente estava até conversando aqui na estruturação desse novo formato, que talvez a gente sinta falta desse novo formato, não que a gente não possa voltar a fazê-lo, acho que eventualmente a gente vai também fazer, mas agora a gente tá com um cronograma montado. Que isso, hein? Né? Que isso. Para algumas boas semanas aí de gravação, em que, explicando aí para o público de casa, são episódios que vão se conversar muito, né? E ao longo de um mês, né, a gente vai ter 3 episódios que vão se conversar bastante, envolvendo princípios do treinamento, né, principalmente. E aí, ao final desses 3 episódios, a gente vai ter uma discussão aprofundada sobre esses 3 temas, essa discussão que a gente ainda vai definir exatamente o formato, mas a gente imagina algo semi-presencial de repente. Então você, ouvinte, que está em casa e se interessou por esses 3 episódios que vão se conversar envolvendo princípios do treinamento, você vai ter a oportunidade de estar numa discussão presencial com a gente, em que certamente a gente vai demonstrar de forma prática alguns conceitos, vai tirar dúvidas a respeito dos 3 episódios que foram colocados ali, e você que não vou conseguir, e a gente ainda, claro, vai divulgar datas de quando vai acontecer isso. Você que não vai conseguir, esse episódio vai ficar gravado, certo? A gente esse momento de discussão vai ficar gravado para que você consiga acompanhar de casa também, enfim. Algo mais? É uma proposta mais didática, né? Continua com a nossa pegada profundo, leve e descontraído. Continua sendo nós, mas é uma proposta didática em que os episódios são menos isolados um do outro, né? Então a gente vai ter um aprofundamento num tema ao longo de 3 semanas e depois também, como é nosso DNA, um conteúdo bem aplicado ao movimento, à prática. E aí então vai ter esse momento de dar uma aprofundada e ter mais interação com quem ouve a gente. Com o público, que foi sempre uma vontade, né? Desde que a gente começou a gravar. E desde o ano passado que a gente fez o primeiro evento presencial, viu que foi uma experiência bacana, a gente quer trazer mais do público pro presencial. Então, digamos, um encontro por mês, já é uma realização disso. E o legal é que na construção de 3 meses, ao final, a gente, seguindo esse modelinho, aí vai fazer um evento realmente maior, né? E depois o Rafa pode dar mais detalhes, mas um primeiro simpósio Movimento em Foco vem aí. Exatamente. Não vamos entrar em detalhes agora. Ainda não. Vamos deixar no gostinho do pessoal, mas até porque a gente não tem tudo planejado, então a gente, eu tô animado, acho que vai ser legal. Eu acho que quem vir com a gente a partir desse primeiro episódio, a gente comentou isso sobre a estruturação desse novo modelo. Cara, quem se tiver próximo da gente com essa nova construção aqui, vai ter um curso. Né? Vão ser alguns cursos ao longo do ano, mais ou menos nesse formato. Então, enfim, acho que vai ser muito legal, cara. E essa primeira leva tem o papel de ajudar a resolver uma dor que é enorme na nossa área, que é
eu não sei, não me sinto confiante de prescrever exercício. Eu até sei avaliar, mas na hora de tratar eu não sei necessariamente ali o que fazer, não tenho repertório. E aqui, ao longo desse bloco de 3 episódios, depois mais 3 episódios com outro tema que se correlaciona com a primeira temporada, depois até chegar no simpósio, é essa dor que a gente quer resolver. Te ajudar a ficar livre de ter um repertório, uma biblioteca de exercícios, para você ter aí um pouco mais de autonomia na decisão e na elaboração do seu próprio pool de exercícios ali. Exatamente, entendendo os princípios que vão reger a escolha e a criação, a elaboração desse programa de exercícios para o seu paciente, para o seu cliente, né? Perfeito. E a proposta é tão mais didática que também a gente está prometendo material didático, correto? Correto. Estamos prometendo material didático para quem se... Eu não sei como que vai ser exatamente isso. O pessoal vai se inscrever via forms e tal. No próprio link aqui do episódio, você pode demonstrar que tem interesse de participar dessa reunião de discussão aprofundada, Perfeito. que vai ser numa sala fechada, né? Porque para aprofundar não dá para fazer algo muito genérico. E aí a pessoa vai receber o acesso e um pequeno e-book com um resumo do que foram esses 3 episódios. Perfeito, né? exatamente. E a cada discussão, o resumo do e-book dos 3 últimos episódios. Maravilha, maravilha. Vamos Bom pra demais. cima. O Rafa falou que vira um curso e vira realmente. É um curso que você vai ouvir, ler e participar presencialmente se quiser. Exato. Então, tem o interesse, já acessem aí o link da descrição do episódio, que vai ter no YouTube, vai ter no Spotify, esse link vai estar disponível. Preencha esse forms com as suas informações e aí você já vai estar dentro aí dessa, se quiser, claro, dessa discussão e vai receber esse material didático. Boa. Boa? Vamos pro primeiro? Vamos pro primeiro. Estamos aqui para falar. Vou pedir para Cris só voltar um pouquinho ali na tela, porque primeiro episódio dessa leva temos que estar sincronizado com a TV. O episódio tem que continuar bem bonito. Olha lá. Vamos lá. Então, o primeiro episódio dessa leva, vamos falar sobre o GPS do treinamento, em que a gente vai tratar de alguns dos princípios do treinamento, seja, enfim, treinamento funcional, treinamento de força. O treinamento, no geral, vai seguir esses princípios. E essa analogia com o GPS, quem trouxe a ideia de trazer essa analogia foi o Franco. Vou pedir para Franco começar, então, explicando o porquê dessa analogia. É uma analogia que a gente usa com alguma frequência, né? Principalmente ao discutir com alunos em aula e coisa do tipo, para mostrar que existe um mapa na construção desse treinamento. E qualquer pessoa que queira usar um mapa, ela tem que saber, primeiro de tudo, onde ela está e, segundo, onde ela quer chegar. Só assim você vai conseguir construir o caminho. E o mapa atualizado que a gente tem é na palma da mão, ali no celular, que muitas vezes a gente está aqui, hoje a gente está na casa do Rafa. Você precisa saber esse ponto de partida. Então, uma das coisas que o GPS vai fazer na hora que você liga ali no seu celular é mandar e receber o sinal do satélite para falar, opa, o Rafa está posicionado no BNH e não no Hospital das Clínicas e não em Marrocos, sei lá. Então, saber essa localização e o ponto de partida é essencial. Assim como saber onde o Rafa quer chegar, né? Então, traçando esses pontos, aí você vai conseguir definir os caminhos. E os caminhos vão depender, basicamente, do que você julga como valor para atingir aquele ponto final que você deseja. Então, vamos supor, a gente pode colocar variáveis de valor aí das mais diversas. Se eu quero chegar... Posso dar uma quebrada? Claro. A gente está tentando ser organizado, tem um roteiro dessa vez. E sabe, Não, tem coisas... A gente pode quebrar, isso não vai mudar, não tem jeito. Tem coisas que só aparecem na cabeça na hora da conversa. Sim. Eu fiquei achando que tá faltando a gente definir treinamento, porque na cabeça do leigo, claramente, mas mesmo de muitos profissionais, quando a gente fala em treinamento, tá pensando em performance, em esporte. Então, vou treinar, sei lá, para futevôlei para ficar melhor no futevôlei, vou treinar corrida para ficar melhor na corrida. E aí começa a entrar aquele conflito, mas isso não é o treinador que faz, isso não é do educador físico. Treinamento aqui a gente está falando em qualquer habilidade física, esportiva,
que possa ser treinada através de estímulos para que aquilo possa ser aprimorado. Então, a gente vai estar falando de qualquer mesmo, assim, na UTI, a gente pode fazer um treino ventilatório, um treino respiratório para um paciente. Eu posso ter um idoso caidor que a gente vai fazer um treino de equilíbrio para que ele não caia mais. Ou um treino de queda, para ele saber se defender de uma queda, enfim. Qualquer habilidade treinada que possa ser treinada, é disso que a gente está falando. A gente não está falando especificamente de performance esportiva. Boa. E aí, voltando lá na analogia, sabendo esses pontos, você vai conseguir julgar o valor do como que você vai atingir aquele ponto final que você colocou. Então, vamos supor que eu coloquei que o ponto final eu quero chegar no Parque Vila Lobos. Qual que é o valor primário? É chegar lá, ok, só vai ter sucesso se eu chegar lá, mas aí você pode ter valores secundários. Aí, eu quero o caminho mais rápido porque eu tô com pressa. Então, a rota provavelmente vai ser uma. Eu quero o caminho mais gostoso porque eu quero ir passeando, curtindo a paisagem. Talvez eu escolha outro caminho. Eu quero o caminho mais seguro. Talvez eu evite algumas rotas porque eu sei que ali pode ser um ponto ruim. Eu quero um caminho que seja bom para ir de bicicleta, que tenha ciclovia, que não tenha muito buraco. Então, dependendo das variáveis de valor aí que você atribuir, a rota pode mudar, mas o destino final sempre tem que estar lá e você tem que saber o seu ponto de partida. E acho que, trazendo para o que o Cássio falou, essa é a analogia primária do que a gente precisa saber. De onde que a gente está partindo, onde que a gente quer chegar e quais são os valores que estão gerenciando aí para a gente definir qual a rota que vai seguir ao longo desse treinamento. Né? Perfeito. Então, importantíssimo saber o destino, saber onde estamos. O destino no treinamento funcional, né, nisso que o Cássio chama de treinamento, elucidou bem. O que pode ser esse destino? Algum ganho de uma capacidade, um aprimoramento de uma função? Isso. É o objetivo, né? Você está falando de paciente. É o objetivo que você tem com esse paciente, resolução de uma queixa, né? Então aquilo que você traçou como objetivo e numa boa gestão clínica, na verdade, não é o que você traçou, é o que vocês traçaram juntos, né? É o desejo do paciente, obviamente, junto com o seu conhecimento para traçar um destino a se chegar. E o ponto de partida é a situação atual, que depende de algo muito, muito importante que a gente sempre fala, avaliação. Eu só sei onde eu tô se o GPS me leu, se o satélite leu os sinaizinhos aqui de onde eu me encontro. Se a gente não tem uma boa avaliação do ponto de partida, como é que você vai traçar um caminho? Você até pode saber onde você quer chegar, mas você não sabe onde você está saindo, né? Então a avaliação é algo essencial. E esse onde estou, no contexto clínico, diz respeito às condições atuais daquele paciente. É isso, que depende, então, de uma boa avaliação. Sim. E aí uma boa avaliação sempre vai depender de contexto, né? Tem contextos que uma boa avaliação pode ser um questionário. Tem contextos que uma boa avaliação vai ser um teste quantitativo de força, por exemplo, de mobilidade. Tem situações que vai depender de um teste fisiológico. Então, você tem que olhar para o cenário, qual que é o contexto dele, que variável é essa que você quer aprimorar para saber como avaliar e aí ter um objetivo que seja também realista, né? Sim. E, cara, você falando isso já me vem na cabeça o quanto que para entender o como avaliar, o que decidir e tudo mais, o quanto um ponto, que é o ponto de partida e o ponto final, já se relacionam o tempo todo desde o dia 1, né? Desde o momento 0 que você encontrou o paciente, você tem que estar atento aos dois pontos. E eu digo isso porque vamos supor que você definiu junto com o paciente que o objetivo é melhorar a força de um grupo muscular X, né? Tipo, o tópico ali que você vai ter que atingir. Então, melhorar a força propulsora do membro inferior. Por algum motivo, você achou que aquilo é importante. Aí, beleza. O que você deveria fazer é entender
num primeiro momento, qual o status atual dessa pessoa em relação à força propulsora do membro inferior. Então, existe uma avaliação, mas que ela é específica e já relacionada com aquilo que você vai querer desenvolver. Sim. E não faz sentido, nesse momento, você lançar a mão de diversas outras ferramentas de avaliação que você pode realmente quantificar tudo da pessoa e não necessariamente quantificar aquilo que é importante. Então, vamos supor que deu na sua cabeça que você fala, pô, eu quero ver o tempo que essa pessoa consegue ficar em apneia. Como que isso vai te ajudar? Você está avaliando. Né? Você está descobrindo mais a fundo quem é aquele indivíduo e quais são suas capacidades. Mas E daí, foda-se. né? Que serviu. Para que serviu? Então, esses pontos sempre se relacionam desde do princípio. Uhum. E essas variáveis que geralmente né, se avaliam de forma exagerada, né? Geralmente vem de protocolos, né? Então a gente sabe que numa lesão X você tem que avaliar isso. Aí você sai dando check. No checklist e você encontra diversas alterações e você faz o que com elas, né? Você vai buscar corrigir uma a uma todas elas. Será que essa, trazendo a alusão do GPS de novo, essa escolha de ir por todos os caminhos resolve alguma coisa? Quer dizer, você tem que priorizar algo. Imagina um GPS que te manda por todos os caminhos. E assim, pode ser aquilo que o Franco comentou até, chamando a analogia dele de novo. O caminho de ir de bike seja o mais agradável e o mais seguro. Pô, maravilha. Muitas vezes as coisas coincidem. Coincidem, né? Você ir atrás do ganho de uma capacidade vai favorecer outra e isso vai favorecer o atingir o objetivo final. Mas muitas vezes não, você tem que entender qual variável está fora desse que talvez seja o melhor caminho, né? Senão seria perda de tempo, simplesmente. Senão você vai ter que fazer um caminho, aí você vai voltar porque você vai ter que atingir aquele outro que é o principal, o ideal, né? Você que é bom de imitação, faz aí a voz do Google falando em 200 metros. Essa eu não sei fazer, não. Vire à direita. Essa eu não sei, não sou Mas bom, também vá reto. Mas também vire à esquerda. Tipo, não faz nenhum sentido. E no treinamento, às vezes, a galera faz isso, né? Exatamente. E aí vira a concorrência que muitas vezes acontece. Gasta energia, gasta recurso em diversas direções, em vez de canalizar naquilo que realmente importa. Né? Mas acho que o contexto inicial é esse. E o que vai ser o pilar do treinamento mesmo, o termo utilizado, não vai ser GPS. A gente está usando só a analogia para facilitar aí um pouco do processo. O que a gente vai ter na literatura, quando qualquer pessoa for estudar treinamento, são dois princípios que se relacionam muito com essa imagem. Um é individualidade biológica, e o outro é especificidade. Né? E aí vale a pena a gente ir elaborando um pouco de como isso vai afetar a escolha do caminho no final das contas. Legal. Acho que o Cássio pode trazer o que ele trouxe como, dentro da analogia, né, a individualidade. Bom, então quando a gente quer treinar alguém a sair de um ponto e chegar no outro, né? Então, trazendo para o GPS, você tem um ponto de partida, tem uma meta de chegar em algum lugar e tem o caminho a escolher. Acho que a hora que o Franco foi falando dos caminhos, trouxe analogias muito boas. Assim, quero ir a pé passeando, quero ir de bike. Então, a individualidade é isso. Quem é que está trafegando, né? Você quer ir daqui para o Vila Lobos a pé, de bike, de caminhonete, de ônibus, de metrô. E então, dependendo do recurso que você tem. Quem e quais condições, né? Quem é você vai ter uma possibilidade. Eu, Cássio, não adianta fazer um treinamento de fisiculturismo, eu nunca vou ser um bom fisiculturista. Eu vou melhorar essa habilidade. Então, a princípio, todo mundo é treinável. Eu vou ser mais forte, então, se eu treinar força, eu vou ter um corpo mais atlético, mas eu jamais vou ser um cara fortão. Você vai desenvolver, você vai ser, no futuro, melhor que o Cássio de hoje. Sim. Mas dificilmente você vai ser um melhor fisiculturista. Exato. Pegar o Kipchoge e botar ele para correr 100 metros. Não vai. Ou pegar o Bolt e botar para correr maratona. Também não vai. Então é isso. Quem é essa pessoa? O que ela tem de recursos? E dentro desses recursos tem coisa pra caramba, né? Tem a genética, que a gente conversou com o Salomão lá no comecinho do podcast. Que eu tenho de maquinário genético para
que vai me permitir desenvolver uma capacidade, uma habilidade. Tem o componente histórico prévio, né? Que eu já tenho de vivência, que eu já tenho de repertório motor, de repertório de treinamento. Eventualmente, o que você tem de lesões, doenças, coisas que podem impactar naquela decisão de caminho, né? E de composição corporal, né? Não só quem eu sou, mas como eu estou, né? Tô sedentário, tô obeso, né? Quais são as minhas condições? Envolve questão sociocultural. Se não me engano, com o Júlio Fetter a gente tocou no assunto, mas se eu moro no Brasil, eu vou ter muita dificuldade de ser um esquiador. Então, esse é um exemplo, né, meio drástico, assim, mas depende da situação da pessoa, ela não vai ter muita dificuldade de ser um tenista. Então, esse contexto da individualidade tem a individualidade biológica, mas que pode ser ampliado para um pouco mais, né, do contexto. E eu vou até puxar um exemplo aqui, que o cara mais rápido corredor que eu atendi foi um cara lá no HC, maratonista, tinha acho que tempo de maratona de 2h21, tipo um tempo muito bom. Então vamos supor, do ponto de vista de talvez algumas características genéticas que colocam esse cara em vantagem, exposição, né, de treinamento que esse cara tinha, várias coisas que você fala, favoráveis, mas ao mesmo tempo o sociocultural e a formação dele mesmo era um ponto importante que esbarrava em várias coisas, inclusive decisão do que eu vou fazer e propor de exercício com ele. Então, acho que ele só tinha até o ensino fundamental, era um cara super simples que morava em Imbu. E a comunicação era bem simples, bem difícil, com pouco repertório de palavras, e era difícil para ele traduzir aquilo que ele sentia no corpo dele para expor o que ele vinha sentindo, como que estava, e para eu comunicar com ele, dando instruções do que eu queria. Então, são outras coisas que fogem da capacidade física, mas que vão criando pequenas barreiras, pequenas dificuldades que mudam totalmente a sua forma de prescrever um exercício para esse cara. Do que vai ser para um outro cara que talvez não seja uma puta máquina, um puta corredor, mas que aceita, entende instruções com muito mais facilidade. Né? Em linhas gerais, traduzindo para analogia, seria o Ninho versus a Ferrari versus o Jeep versus... Ou às vezes uma Ferrari dirigida por um chimpanzé. Isso também acontece. Tem todo o maquinário, né, íntegro, forte, com uma possibilidade de potência muito boa, mas... toma decisões erradas e etc. E as analogias não param. Não param. É a Ferrari, mas sem freio. Tô pensando no e-book que vai sair. Caramba. Ia falar alguma outra coisa sobre isso? Esqueci. Boa, de individualidade, acho que é isso. Se precisar, a gente... lembrei. Lembrou? Que essa semana que a gente tá gravando saiu um episódio do Estema com o Nicolas Santos. Estema Podcast, ouçam lá. Nicolas Santos, 6 vezes campeão mundial de natação. Cara, fenômeno. Vocês ouviram ou não? Ainda não. Cara, ouçam. E a cabeça desses atletas de alto rendimento é inacreditável. Os vencedores ainda. Eles chamam de mentalidade, força mental, qualquer coisa assim. É impressionante. O cara tem certeza de que ele é bom, de que ele vai ganhar. Então, em termos de individualidade biológica, até isso. Quantos caras que têm talento ficam pelo caminho porque não tem essa questão, né? E aí a gente eu comecei a conversa falando que a gente não está falando de esporte de alto rendimento, mas isso serve para qualquer outro treinamento. Um exemplo que eu já devo ter dado, mas meio que é interessante. Eu era aluno de graduação e a gente estava fazendo um treino seria o primeiro dia de treino de marcha com uma prótese de membros inferiores para um amputado. Um tiozinho que ia ali, ele teria que levantar, segurar na barra paralela e fazer descarga de peso. E ele não queria. Aí a filha,
colocou um cigarro no outro canto da sala e falou, se você pegar, você pode fumar. O velho levantou e andou. Então, essa questão da motivação, da cabeça, da cognição, isso envolve muito. Inclusive, comecei a fazer um curso de cognição e motricidade que acho que vai ser legal, hein? E aí um primeiro artigo que a professora passou é sobre a relação de marcha e cognição. E é um sinal muito precoce de déficit cognitivo, diminuição de velocidade de marcha, especialmente em dupla tarefa. Então, tipo, você pegar um cara que vai ter Alzheimer, você dá uma dupla tarefa, ele já para de andar, ou para de fazer a tarefa. Então tem um monte de gente aí que já tá com o carimbo dado. Você pega na rua o pessoal andando e mexendo no celular, quando não esbarra em você, o cara ou atravessa a faixa sem olhar, Nossa, ou então para do nada assim e toma um tranco nas costas. Então, dentro da individualidade biológica, a gente tem que chegar a isso num contexto bem amplo, assim, não é a quantidade de mitocôndrias que esse cara tem, isso conta, mas também vai muito além. Um último ponto, que até as coisas que se apresentam ali no indivíduo, né, que muito do que quando a gente fala individualidade biológica, às vezes ficam coisas que estão muito relacionadas à parte genética, a gente já meio que matou que não é só isso. Mas muitas dessas coisas são, por exemplo, capacidades que não são do treinamento, não é força, mas que podem ser desenvolvidas também, podem ser melhoradas também e podem ajudar a melhorar o treinamento. Então, por exemplo, a própria capacidade mental aí dos atletas que você citou, cara, isso é capaz de ser desenvolvido, né? Não é dado. Tal pessoa tem uma baita capacidade de tolerar situações adversas e outra não tem, logo, não. Você consegue desenvolver essa resiliência e tantas outras coisas também. Legal. Ia puxar ainda nesse ponto um tópico aqui levantado que seria, beleza, entendemos e compreendemos o como que é importante a individualidade. E como a gente avalia isso? Eu acredito que, em grande parte, no contato com esse cliente, com essa pessoa ser avaliada, enfim, isso vem de colher uma boa história, no fim das contas. Então, leva a importância, antes da gente avaliar, de colher uma boa história, entender quem é esse indivíduo. E aí, a gente, claro, pode lançar mão de diversos recursos para avaliação também, né? Sim, é isso. A primeira conversa é fundamental. Uma conversa franca, uma escuta ativa. E uma coisa que acho que é importante dentro dessa conversa franca e escutativa é que claramente vão ter coisas que não vão estar expostas, vão estar nas entrelinhas, como a gente já teve o episódio aqui também. Com o Rafa. Né? Então, a captar esse perfil mental, por exemplo, são coisas que você não vai ter isso dado pela pessoa que você está conversando. Você vai captando. E nem sempre só na primeira conversa. Sim. Isso é um processo. É um processo que você vai abastecendo ali as informações referente àquele indivíduo conforme você vai tendo contato com ele. Acho que assim, o importante é num primeiro contato você já saber muito bem um pouco do que é importante para aquele cara, para você conseguir definir bem a especificidade, depois que já a gente vai falar. Então, as motivações. As motivações, onde ele quer chegar, o porquê que ele está buscando você e o seu trabalho, porque é daí que você já vai saber um pouco do que você vai ter que investigar com ele, tanto na coleta de história, mas também depois num exame físico, ou então na hora de propor uma avaliação, seja uma avaliação segmentar, para entender se tal estrutura pode impactar no caminho que vocês vão desenvolver. Enfim, vai depender de uma série de coisas, até as propostas mais de avaliação física, funcional mesmo, para te dar um pouco do recurso para entender o status atual daquela pessoa, né, onde ela se encontra. E não tem como fazer isso sem entender lá a parte da frente, que é a especificidade. Perfeito. Vamos falar sobre ela então, especificidade, o objetivo final, né? Então, nessa conversa a gente vai muitas vezes buscar entender qual que é o objetivo final. Às vezes esse objetivo final ele é trazido pela própria pessoa, né?
muitas vezes a gente tem que mostrar também esse caminho final, né? Esse objetivo final. Às vezes não tá claro para ela, dependendo de qual situação, se é uma lesão, enfim. E a especificidade é aquilo que você precisa treinar para chegar lá, né? Então, é um princípio que o nome fala por si, mas você vai ficar bom naquilo que você treina. Então, se você quer treinar força, você tem que dar estímulos de força. Se você quer treinar tomada de decisão, você tem que dar estímulos para tomar de decisão. Se você quer treinar flexibilidade, você tem que dar estímulos de flexibilidade. Então, basicamente é isso. Você fica bom naquilo que você treina. E isso vai para... Essa especificidade, ela também vai para níveis muito sutis, assim. Não, se eu quero ficar em pé no unipodal, com bom alinhamento e boa estabilidade, eu tenho que treinar ou ficar em pé no unipodal com bom alinhamento e boa estabilidade. Na cabeça da maior parte das pessoas, se eu tenho uma falha e eu identifico que essa falha vem do músculo glúteo médio, vai ser feito um treinamento de glúteo médio. Então, o cara está pensando que está sendo específico, porque ele está trabalhando o músculo que está falhando. Mas aí pega esse músculo e trabalha fora de contexto. Fora do contexto, né? Então, o glúteo médio que deveria funcionar em cadeia cinética fechada, pezão no chão, o cara tá trabalhando isolado em cadeia aberta em DL esquerdo. Exato. Então, deita de lado, põe um TheraBand entre as pernas e fica fazendo a ostra. Você está treinando o músculo específico, mas você não está treinando esse músculo a trabalhar da forma específica, da forma como ele deve trabalhar naquela tarefa. Então, para você entender especificidade, você não pode estar com um olhar restrito. Você tem que estar com um olhar amplo em termos de contexto. Esse músculo, esse é o músculo que eu preciso trabalhar, mas para fazer o quê? Onde? Em que ambiente? Em que tarefa? Só assim você vai conseguir especificidade de fato. Porque esse é um princípio bem simples. Pô, você fica bom naquilo que você treina, beleza. Mas as pessoas erram muito nisso. Por exemplo, se eu nadar, eu vou estar melhorando meu metabolismo aeróbico. Sim. Aí eu vou correr, eu posso estar com pulmão, com mais alvéolos, com uma melhor capacidade de troca gasosa no pulmão. Posso estar com o coração que está com maior débito cardíaco. Posso ter melhorado a quantidade de mioglobinas do meu músculo. E várias variáveis do metabolismo aeróbico. Na hora que eu for correr, não é isso que eu preciso exatamente. Então, fazer um treino aeróbico na piscina não te ajuda a fazer o aeróbico correndo. A diferença do ponto de vista mecânico, motor, e do ponto de vista fisiológico também a diferença, né, no fim das contas. Sim. Capilares, né, concentração de capilares postura, em membros. né? Postura, exatamente. O coração vai bater para jogar sangue em você deitado, com pressão hidrostática ajudando a dar retorno. Na corrida, ao contrário, você está em pé com o sangue indo para membro inferior. Indo para membro inferior e querendo ficar lá pela gravidade. Então, é muita diferença. Sim. E é o próprio termo aí, especificidade, que vai ajudar a gente a entender essa capacidade que depois a gente vai falar no próximo bloco, lá mais para frente, quando a gente estiver falando de aprendizagem motora, sobre transferência, né? A transferência, ela vai acontecer tal qual específico for o estímulo, né? Então, quanto mais semelhante uma tarefa for em relação à outra, maior sua capacidade de transferir. Cara, não precisa saber muita coisa. Corrida é parecido com natação? Não. Né? Tem aspectos semelhantes? Tem. Esses daí você vai transferir. O resto, não. Corrida é mais parecido com natação ou com caminhada? Corrida é mais parecido com... natação ou bicicleta. Natação ou bicicleta. Então, você consegue ir entendendo de onde você talvez extraia maior benefício se treinar um para levar para o outro do que, né, só tirar do pressuposto que os dois são exercícios aeróbios, logo é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. E sabe que tinha um pouco dessa cultura na natação ao contrário, né? Então, uma preocupação era, eu preciso dar um volume aeróbico para esses nadadores, mas sem girar tanto o ombro, porque machuca muito o ombro. O que a gente vai fazer? Vamos dar corrida. Aí os nadadores iam para a corrida. E se machucavam. E se machucavam, porque nadador não sabe correr. Mecanicamente eles são
horríveis para correr. Então, isso faz tempo que a natação já mudou, mas vou dizer que começo dos anos 2000 eu pegava muito nadador com dor no joelho. E aí você vai ver, mas natação machucou o joelho? Aí coleta de história. Não, dói correndo, dói saltando. E o triatleta corre bem, Cássio? É o pato, né? Muito bom. Enfim, estamos ainda sobre especificidade. Algo mais que vale a pena a gente falar sobre especificidade? Aqui o GPS também ajuda a gente. A analogia do GPS. Então estamos aqui no BNH e a gente vai para o Vila Lobos. É muito, muito comum na fisioterapia o paciente, o fisioterapeuta faz uma avaliação, entende que o objetivo é chegar no Vila Lobos, então ele tem um ponto de partida, ele tem uma meta de chegada. Aí ele fala, então o caminho é esse. Aí ele tá lá se dirigindo pro Vila Lobos. No meio do caminho ele olha uma árvore e fala, nossa, que árvore legal. Vamos pra lá. Aí ele sai da rota e vai embora. Daqui a pouco ele chegou no Parque do Carmo e não chegou no Vila Lobos. Isso é muito, muito comum. E o exemplo clássico que eu dou vamos pensar no mundo da corrida, você quer melhorar a estabilidade unipodal do corredor. Então você identifica que ele precisa melhorar estabilidade de quadril, estabilidade do tronco, treino core, treino quadril. Aí você vai indo para a especificidade que esse cara precisa verticalizar, precisa ficar numa perna só. Aí daqui a pouco esse cara ficou numa perna só. Só que você está mirando a corrida. Você quer que esse cara seja um bom corredor, que ele tenha uma boa estabilidade unipodal na corrida. Só que a partir do momento que você botou esse cara de pé e ele tá bom, você esquece a corrida e começa a treinar esse cara a ser um bom estabilizador na ponta do pé em situações variadas. Então você pega esse cara e põe no bozu, pede para ele fechar o olho, pede para ele fazer malabares, pede para ele chutar uma bola, pede para ele cantar o hino nacional, e daqui a pouco o cara tá ultra especialista em ficar na perna só, mas não aprendeu a correr ainda. Então você tava no caminho da especificidade e de repente se desviou. O GPS bugou lá, ou você ignorou, o GPS tá falando vire à esquerda e você seguiu. O GPS tá pitando ali e o Uber seguindo, né? Então acho que isso é importante da especificidade também. Não perca o foco, porque você pode errar nisso. Boa. Bom ponto. O que é diferente de variar, né? Dá para variar estímulos com o mesmo objetivo, sem perder a especificidade. Isso é um ponto importante. O objetivo está claro. Né? E essa variabilidade ela vai ser muito importante, especialmente na fase final de aprendizagem. Só que essa variação é lá na tarefa. Não vale muito ficar variando o exercício elementar. Então vou traçar 300 formas de unipodal. Não, você só precisa que esse cara estabilize no unipodal de olho aberto, no chão firme, com o tênis de corrida dele. É isso que você precisa. Aí quando você estiver lá na corrida, aí você varia. Velocidade, terreno, dupla tarefa. E aí você vai... E essa variabilidade tem que ter sentido para a tarefa-alvo. Isso é uma coisa que também a galera dá uma viajada, chega no final e começa a botar variabilidade aleatória, né? E aí também se perde o foco. Não, perfeito. Acho que é bem por aí mesmo. Seria beleza, sei o caminho, sei chegar, mas não sou dependente só desse caminho e só dessa chegada. Então seria, quero ir pro Vila Lobos, mas só sei ir pela Pedroso de Moraes e chegar no portão 1, vamos supor. Nem sei se existe portão 1, como que é lá, mas portão 1. No dia que fechou a Pedroso e fechou esse portão, você nunca mais chega lá, não. Então, ampliar um pouquinho desse repertório, conhecer outros caminhos, outras formas de chegar no mesmo lugar ou acessar o mesmo lugar por vias diferentes é importante. Sim. E é dessa variabilidade de repertório que a gente está falando aqui. Não é uma variabilidade aleatória de seguir qualquer caminho, tanto faz. Não é Exato. tanto faz. Muito menos estimular isso, né? Agora vamos pro Vila Lobos por Barueri. Tipo, não faz sentido, né? Você achar uma variabilidade dessa. Qual que é o caminho mais longo que eu consigo fazer para chegar no Vila Lobos? Estamos falando do caminho. Caminho que é o treinamento. Na nossa analogia aqui. E, enfim, não dá para talvez aprofundar muito em treinamento, porque senão a gente começa a invadir também a parte do aprendizado.
Mas o que você acha que é relevante já começar a pincelar sobre treinamento? Mas acho que o gancho é exatamente esse. A gente deu as diretrizes do GPS. A individualidade ali sendo como elementar para a gente entender quem é essa pessoa que a gente está carregando do ponto inicial até o ponto final lá, sabendo que o ponto final depende desse entendimento de especificidade. O como a gente vai construir o caminho tem a ver com o treinamento em si. Então é isso que é o treinamento. O treinamento é o caminho. E aí as variáveis que a gente vai mexer dentro do treinamento, acho que a gente já fala totalmente no próximo episódio. A gente não precisa falar os pontos aqui, mas tem a ver com o que vai ser feito mesmo com o paciente. É o que você vai prescrever, é o que compõe esse caminho que te tira de um ponto e te leva ao outro. E dentro da fisioterapia, muitas vezes esse treinamento é para isso, para o cara adquirir uma sustentação melhor no trabalho. Para ele se equilibrar melhor enquanto caminha na rua. Então a gente não está falando de uma performance esportiva. Pode estar falando também de performance esportiva, mas a nossa meta de treinamento às vezes é algo muito mais simples. Não, mais simples acho que eu usei a palavra errada. Só é diferente de uma performance esportiva de fato. Que às vezes, sei lá, um paciente neurológico escrever o próprio nome é muito complexo. Sim. Mas pode ser uma meta, né? Adquirir ou readquirir, no caso de um paciente neurológico, a habilidade de escrita, né? E aí, para cada uma dessas situações que a gente levantar, seja a escrita, seja o caminhar, seja o evitar uma queda, é possível elaborar um treinamento, né? Um grupo de exercícios que vão fazer essa pessoa adquirir aquela habilidade que você está propondo. Então já ficou a dica aí que o treinamento é algo organizado, né? Tem começo, meio e fim. Não é também exercícios aleatórios que você joga na mesa assim, torcendo para chegar lá no resultado. Que, de novo, é o que muita gente faz na área, né? Fica tentando ocupar e preencher o tempo de uma sessão de treinamento com... Nossa, esse exercício é legal. Esse daqui eu vi em tal lugar. Vi no TikTok. uma brincadeira que rola às vezes na clínica. Essa é boa. A pessoa atendendo, tá fazendo um exercício mais elaborado, diferente. Aí eu já fiz isso. Falei, você viu no TikTok hoje, né? Com o paciente do lado, assim, só pra quebrar o gelo. Quando o paciente é gente fina, senão o cara já fica assustado. De olho regalado, assim, pô. Enfim. Uma vez eu me ferrei com uma história dessa. Nessa de querer zoar, né? Aí eu tô com um paciente do lado e alguém com um paciente na maca do lado. Aí alguém comentou sobre o exercício do outro. Isso aqui parece fácil, parece... Aí eu falei, e pior que não serve pra nada, eu tô só enrolando. E era obviamente uma zoeira, mas o paciente meio que levou a sério. Caramba! E é um paciente que eu perdi Caramba! O vínculo, assim, por causa dessa zoeira. Não caiu bem, não. Cara. Às vezes a pessoa não conhece o jeito zoeiro, vai achar que Aí a culpa é do Cássio que não avaliou bem o paciente. Entendi. Não entendeu a sutileza ali do... ou até tinha entendido, só deixou a caduquice falar mais alto. Zoeira, né, Perde o paciente, mas não perde a piada, né? Tem outras histórias com pacientes outros, né? Tem um paciente do Thiago Kawamura que não pode me ver, porque eu zoei a tatuagem do Corinthians dela. Puta que eu pare. Pô, era só uma zoeirinha sobre time, cara, mas ela levou a sério. Enfim. Falar de time é complicado, cara. E da tatuagem, né? E ainda é corintiano. Ai. Enfim, feito? Recados finais aqui, ó. Seguinte. Eu não sei se a gente pode passar essa data ainda. Pode já? Claro que pode. Dependendo do nosso planejamento, se não pode... Bom, se mudar, a gente vê depois, avisa. Mas é o seguinte, então, esse é o primeiro episódio dessa série de 3 episódios no mês, falando sobre princípios do treinamento. Em que, ao final desses 3 episódios, exatamente no dia 22 de março... Um sábado, a gente vai ter discussão de aprofundamento desses 3 episódios. Então, você que ouviu, curtiu, quer fazer parte dessa discussão,
quer que outras pessoas que você vê que, né, vão se beneficiar desse tema também querem participar, acho que é legal deles participarem, convide novos ouvintes, compartilhe esse episódio e responde o forms aqui demonstrando interesse, certo? No link aqui do nosso podcast, no Spotify, no YouTube. Gostei. E aí, gostaram? Gostei demais. E aproveita e fica atento que na semana que vem tem mais. Tem a continuação do papo. O papo never ends. Tava com saudade de gravar com vocês. Só com saudade? Faltou uma cervejinha pra gente comemorar o retorno hoje. Faltou na próxima. A gente pode tomar agora. Olha só. Boa. E é isso. Pra você que curtiu, então aproveita e curta o episódio. Siga a gente aqui no Spotify, nas redes sociais, no YouTube. Coloca o sininho. Você já sabe o resto, né? Você já sabe. Aquela velha história. Avalie a gente com 5 estrelas, porque é a única opção disponível no Spotify pra gente. Esses avisos todos é igual no avião que fala: preste atenção, mesmo que você seja um passageiro frequente. Ninguém presta atenção na máscara que vai cair sem puxar. Sim. Mas se você tá aqui até hoje, já ouviu isso várias vezes e não fez, aí você tá sendo aí é um simplesmente um vacilão. É vacilão. Ó, tô vendo aquela época que a gente fez o videozinho da tela, tinha 31 curtidas na página do Spotify. Depois a gente checa aqui quanto é que tá aqui. Faz tempo que a gente fez esse vídeo. Não, tem que estar no mínimo o triplo. Então esperamos que você faça isso logo, pelo amor de Deus. Então é isso, galera. Valeu. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.